mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o homem preparado por Deus. Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mais um dia aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Eu digo para você nesta tarde, pela minha capacidade humana e pelos meus conhecimentos humanos, eu não conseguiria fazer nada se não for pela força de Deus e pelo Espírito do Senhor. Porque nessa tarde Deus vai falar conosco num meio diferente, para que você possa compreender que o Senhor tem coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas hão de conhecer se entregarmos a nossa vida na mão de Deus. O tema de mensagem é o homem preparado por Deus. O título diz mandamentos, promessas e ameaças. E a Bíblia diz assim a palavra do Senhor: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, e então vos darei chuvas a seu tempo, e a terra na sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis escravos, e quebrei os timões como o vosso jugo, e vos fiz andar direito. Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se resistardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, então também vos farei isto: porei sobre vós terror, e ticina, e febre ardente, que consuma os olhos e atormente a alma, e semieis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e serei ferido diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorão e fugirão sem que ninguém vos persiga. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por mais causas dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei dos vossos céus como ferro, e a vossa terra como cobre, e de balde se gastar a vossa força, e a vossa terra não se dará em novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não quiseres ouvir, e irei-vos com estas pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Aleluia, glórias a Deus. Lemos aqui em Levítico, capítulo 26, do versículo 3 e o 4, e pulando para o 13 ao 21 em diante. Tema de mensagem é o homem preparado por Deus. Todo homem que Deus assim quer que seja preparado por Ele, Deus assim vai fazer ele atravessar pelo seu deserto da vida. Neste seu deserto da vida, Deus automaticamente vai lhe colocar os mandamentos, que é os mandamentos dele e dos altos céus. Vai lhe prometer com promessas, e vai ter mais avisos e ameaças. A Bíblia diz que o nosso Deus, primeiramente, antes de cobrar, Ele avisa. Primeiramente Ele adverte, e primeiramente Ele mostra 2 caminhos a escolhermos: ou o caminho dos céus ou o caminho do inferno. O homem que Deus assim quer para ser preparado por Ele,
Deus vai o preparar até o fim de sua vida, para assim cumprir todos os seus desígnios e toda a sua vontade sobre a face da terra, dentro daquele tempo que Deus determinou que este homem e que esta mulher viesse a viver. Eu digo para você que o nosso Deus não é Deus de brincadeira, o nosso Deus é Deus de coisas sérias. Tá certo que eu olho para você e digo assim, você que está me ouvindo nesta hora, nós temos o nosso lado carismático, o nosso lado alegre, mas Deus não se deixa escarnecer. Deus sabe quem está de engano e Deus sabe quem não está. Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem está se esforçando e quem não está. Eu digo para você uma coisa, a única pessoa que nos tira desta vida num tempo certo e correto é Deus. A hora em que Ele determinar que o homem ou a mulher não passa de 2005, não passa, só vai até dezembro e disso não tem que passar. Mas se Deus tem promessa até 2010 para que você venha entender, você vai até 2010. Mas eu digo para você nessa tarde, Deus nos prometeu, mas primeiramente nos deu um mandamento, e nesse mandamento é para que o homem preparado por Ele venha fazer a sua obra, venha despertar aqueles que precisam ser despertados, venha pregar o Evangelho e mostrar a verdade, que Deus é Deus e o resto é mal. O Espírito do Senhor é sobre todo aquele que assim tem o coração para ganhar almas, tem o coração para ver o povo se achegar a Deus, tem o coração para entoar e cantar louvores, tem o coração para tocar um instrumento, tem o coração para assim bendizer ao Senhor no seu andar, no seu levantar, ou aonde ela ou ele estiver, aonde ela ou ele está, só entende e sabe de Deus, não se conforma com as coisas desta vida, mas adora ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para o livro de Levítico e vejo estas 3 advertências, eu verdadeiramente compreendo que o nosso Deus, Ele avisa. O nosso Deus, Ele avisa o homem e a mulher, que é Ele que vem a nos cobrar quando saímos dos mandamentos dEle. O título assim diz: mandamentos, promessas e ameaças. O tema é o homem preparado por Deus. Deus assim prepara este homem e esta mulher para estar do jeito que Ele quer. Mas na face da terra existe 2 tipos de homens: aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a Satanás, aqueles que vão para os céus e aqueles que vão para o inferno, aqueles que vão estar eternamente adorando ao Senhor dos céus e aqueles que vão estar eternamente atormentados no inferno. Porque neste segmento de vida e sobre a face da terra temos que escolher: ou somos de Deus ou somos de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Devemos adorar tão somente só ao Senhor, aquele que fez o céu e a terra e que nos permite vivermos nesta vida. Quando no início de programação eu trouxe um relato concernente ao aumentativo e o diminutivo e o normal, devemos observar a cada dia aquilo que sai dos nossos lábios. Se você falou despercebidamente, o Senhor te perdoa. Mas se você falou sabendo o que está fazendo, é uma coisa diferente. Mas eu digo para você que o Senhor, nesses últimos tempos, nosso Deus que fez o céu e a terra, Ele vai despertar homens e mulheres. E como disse o profeta, Deus vai nos ensinar na sua faculdade. Na faculdade de Deus tem um ensinamento correto, um paladar, onde o homem ou a mulher comum não pode compreender. O homem ou a mulher comum, quando se estressa, xinga até palavrão, mas o homem e a mulher espiritual e sobrenatural, quando se estressa, dá glória a Deus e exalta o Senhor. Mas observando a Bíblia, no versículo 3 e o 4, diz assim a palavra do Senhor: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes,
e então vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. A Bíblia aqui, ela está dizendo dos mandamentos de Deus. Se andardes nos estatutos e guardar os mandamentos, guardar aquilo que Deus tem ensinado, desde aquilo do início, assim como foi falado para Timóteo. Timóteo, desde a tua meninice, tem aprendido as sagradas letras, as palavras do Senhor. Mas um recado eu tenho para ti, filho: não vos conformeis com este mundo, não andai conforme o curso deste mundo. O mundo, ele gira, a terra gira em torno de si própria. O homem e a mulher gira, mas quando se converte, ela para, observa, não giro mais conforme o mundo. Estou nele, mas eu não pertenço a ele. Agora eu vou girar conforme o reino de Deus. É olhando para o alto e entendendo que do céu vem o meu refúgio. Mas muitos têm decaído e buscado os seus próprios caminhos, têm decaído e buscado as suas próprias vontades, porque a vontade do homem natural é viver conforme esta vida, andar para caminhos que não é o caminho de Deus, e não está na casa do Senhor. E o homem e a mulher têm errado muito por não buscar em Deus o socorro bem presente, por não buscar no Senhor e na sua palavra o entendimento para se compreender aquilo que Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, olhando para a minha vida, que é bem melhor do que olhar para a vida dos outros, eu observo que o nosso tempo de vida aqui é muito pouco. É muito pouco. E dentro deste tempo, existem almas que o Senhor requererá de nossas mãos. Existem almas que Deus vai nos cobrar. Quantas e quantas vezes saindo por aí, eu observava isso. Pessoas sendo edificadas através da pregação da palavra. Pessoas sendo edificadas através do louvor. Pessoas sendo curadas. E eu digo para você, é dentro deste tempo que Deus nos deu. Deus não nos chamou para a sua obra para estarmos parados. Deus não chamou-nos para a sua obra para ficarmos como esquecidos, mas para ser conhecido pelo Senhor, fazendo o nome dele conhecido e cumprindo o seu ID. Eu digo para você, aquilo que você conquistou com Deus não se deve ser jogado fora por nada nesta vida. Por nada! Nem por um prato de lentilhas, nem por um momento sequer da vida que passa aquele dia, porque tudo está sendo registrado nos céus, tudo. Quando a Bíblia diz aqui os mandamentos de Deus, todas as vezes vamos sempre chegar a esta conclusão, que só se dá aos mandamentos de Deus. Mas o homem assim, preparado por Deus, Deus vai fazer ele passar por diversas adversidades, para que seja varão perfeito, para que seja homem de Deus e homem do Senhor, assim como Davi falou para o seu filho: observai os mandamentos de Deus e ser homem. Ser homem é cumprir aquilo, o ID do Senhor, pregando o Evangelho, sendo diferente, não andando com o linguajar deste mundo, mas andando com o linguajar dos céus, aonde muitos não compreendem. Alguns até dizem assim: esse aí doidou, esse aí ficou louco. Olha lá, não sai disso. Sai sim, porque ele nos tirou da escravidão do Egito. É o que diz aqui no versículo 13: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os tilões e o dos vossos jugos, e vos fiz andar direito. O nosso Deus nos tirou do mundo, nos tirou das mãos dos egípcios, que são os demônios, nos tirou daquele jugo tremendo, aonde nós achávamos que estava curtindo, mas a Bíblia diz que o fim é a morte. E tem mais,
Caiu na mão de Deus, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como. A Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas é mais seguro estar na mão de Deus do que estar na mão do capiroto. Porque na mão de Deus, se o arrebatamento acontece, você sobe. Na mão do capiroto, se o arrebatamento acontece, você fica. Mas a Bíblia diz, aqui no título dizendo, mandamentos, promessas e ameaças. As ameaças de Deus só vieram para as pessoas que uma vez assim conheciam os seus mandamentos, que uma vez assim entendiam que tinham promessa de Deus, e assim começaram a virar as costas para o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Muitos têm virado as costas para Deus na hora em que Deus mais precisa. E vou repetir de novo o 14 e o 15 de Levítico, capítulo 26, que diz assim: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitares meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, o conserto de Deus. Deus quer que o seu povo a cada dia se conserte com Ele, para que venha assim morar nos céus, para que venha assim estar do lado do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, porque o homem preparado por Deus e a mulher preparada por Deus é para cumprir uma missão nesta vida. Deus nos prepara antes de nos levar para a seara. Primeiramente, Ele nos conduzirá ao deserto, e depois do deserto Ele nos conduzirá à seara. E é assim que Ele faz. Assim aconteceu também com Jesus Cristo. E o Espírito do Senhor levou Jesus Cristo ao deserto. Mas ali Jesus Cristo se saiu bem na sua primeira etapa, porque Ele estava nos mandamentos do Senhor, porque Ele estava obedecendo a Deus, porque Ele estava cumprindo a missão. Já antes o Senhor tinha colocado em seu coração isso. E Ele dizia em suas próprias palavras: eu vim para cumprir aquilo aos quais do Deus que me enviou para esta tarefa. Você já entendeu isso? Você já entendeu isso, que você veio para esta tarefa? Para cumprir também? E às vezes tem coisas que acontecem para tentar atrapalhar. Às vezes tem coisas que acontecem para te cegar espiritualmente. Às vezes tem coisas que acontecem que você nem menos espera, e você olha assim, como pode? Aí você tem que pensar, não é como pode não. Tem coisas que vêm para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus só corrige aquele que Ele ama. Quando eu olho aqui para o livro de Levítico e vejo que uma vez o povo foi ali prometido que ia receber grandes bênçãos do Senhor, mas quando guardava os mandamentos, só recebeu aqueles que estavam guardando os mandamentos de Deus. Porque aqueles que não estavam guardando os mandamentos iam perecendo. E aqui diz que alguns estavam tão enfadados de tanto ouvir a palavra, de tanto ouvir a mensagem pelo sacerdote de sua época, que eles estavam virando as costas. Eles queriam algo a mais do que ficar ouvindo. Eles queriam só alegrar a carne. Mas o Espírito, o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus, é a oração, é estar nos átrios do Senhor. Não existe outra coisa para alimentar a alma. Nem sangue de galinha preta, nem sangue de galinha azul. Isso não alimenta a alma. O que alimenta a alma é a palavra de Deus. Jesus Cristo próprio, o próprio, Ele testificou. Quando o diabo chegou para ele e falou assim: tu é filho de Deus? Faça que essas pedras se transformem em pão. Ele olhou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. O nosso Deus, Ele faz a visitação a cada um de nós quando estamos preparados para receber a sua visitação.
Quando não se preparamos para receber a visitação de Deus, Ele não pode vir. Não pode. Às vezes Ele envia o anjo, e o anjo olha, nem eu também posso me visitar também não. Está demais, o ser humano está demais. Aí para Deus não matar, o Espírito Santo vai lá e começa a convencer. Meu filho, esse não é o caminho. Como está escrito lá em João, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nem pelo Espírito Santo este homem e esta mulher não se convence, não quer entender que ele está sendo preparado, que ela está sendo preparada por Deus, porque o homem preparado por Deus é para cumprir uma missão. Deus não prepara ninguém em vão. Deus não prepara ninguém para ficar aí andando por aí como Satanás. Porque ele perguntou uma vez para o inimigo da nossa alma assim: da onde tu vem? E ele, com a cara mais lavada, disse: de passear e rodear pela terra. O próprio Deus olhou: é, diabo, eu já sabia que tu não faz nada mesmo, porque os meus servos estão ocupados na minha obra. Observaste a vida de Jó? E ele: claro que eu vi. Também está desocupado, por isso que tu vê mesmo. Observaste tu? Isso. Tem um homem, tem de tudo, tem bem, por isso que ele te serve. E ali você já conhece a história. Dois seres celestiais conversando acerca de uma vida. Mas quando Deus prepara um homem e uma mulher, é para cumprir todos os seus desígnios e propósitos. E depois que terminar, vem com essa que Deus vai deixar aí para ficar passeando, não. Vai, ele prepara e toma para ele. Cumpriu o que tinha que cumprir, pode fazer que nem Simeão. Agora sim, Senhor, despede o teu servo em paz, porque tu cumpriste, e hoje eu vejo a redenção de Israel. Ninguém fica em vão, ninguém nesta vida vem em vão. Só que tem os bloqueios para atrapalhar, mas Deus é aquele que quebra até os bloqueios, que abre caminho aonde não tem. E se os inimigos estão na frente, a sua palavra diz assim, que eles fugirão por 7 caminhos, mas os servos do Senhor vão ser abençoados e cumprirão a sua vontade. Ainda que alguém tente te parar, ainda que alguém tente falar que você não serve para mais nada, mas enquanto estás vivo, Deus ainda tem obra na tua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Meu Deus do céu. Muitos erram porque não observam as Escrituras e não entendem, não têm intimidade com o poder de Deus. Jesus Cristo falou acerca disso. Tem tantas coisas, irmão, vou ser sincero agora. Tem tantas coisas nessa vida que o inimigo tem feito para cegar espiritualmente a muita gente. Se não vigiarmos, o avanço desta vida que está tão grande vai nos cegar. Se não vigiarmos, nós vamos esfriar espiritualmente. E uma vez frio espiritualmente, nem para compreender a palavra do Senhor não vamos conseguir mais. Não vamos. Porque o que discerne e o que nos faz discernir a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus. E uma vez ele sair de nossa vida, fica impossível compreender a palavra do Senhor. Fica impossível. Mas aqueles que estão ainda com o Espírito Santo de Deus, a letra não vai lhe matar. Não vai. Porque os dois andarão juntos, como disse Amós, e vai mostrar que foi um homem, que é uma mulher, que foram preparados por Deus para a seara e para a obra do Senhor. No mandamento da palavra do Senhor, aos quais aqui diz que muitos de sua época estavam se enfadando de ouvir. Eles estavam enfadados. Você pode comparar isso aqui no versículo 15 do capítulo 26 de Levítico. Eles tinham se enfadado de uma tal maneira
que acendeu a ira de Deus, que acendeu a ira do Senhor. No versículo 16, 17, você comprova isso. E então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror e ticina e febre ardente, que consuma os olhos e atormente a alma. E semeareis de balde e a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis ferido diante de vossos inimigos, e vos aborrecerem, de vós senhoreis, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Aqui está Deus, na sua palavra, falando que aqueles que estavam enfadados da sua palavra e não queriam mais temer o seu nome, Ele estava aqui mostrando o que ia acontecer, o que aconteceu em sua época, o que aconteceu naquele tempo para aquele povo, porque estavam virando as costas para Deus, não queriam mais saber dos mandamentos do Senhor, se escandalizavam com qualquer coisa. E Deus não tira ninguém impune. Todos aqueles que já conhecem as palavras do Senhor, todos aqueles que já conhecem os mandamentos de Deus, Deus não tira como impune, porque já tem conhecimento. A palavra assim diz: antes melhor não conhecer do que conhecendo e se não fazer conhecido. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Tem promessa. Mas se guardar os mandamentos de Deus, uma das coisas que eu mais amo é a ministração da palavra do Senhor, é a ministração da palavra de Deus. Sempre gostei, desde o início de quando eu se converti, que passei a conhecer assim grandes homens de Deus e grandes mulheres, que quando pegava na palavra do Senhor, manejava com uma autoridade, de uma tal maneira que deixava a gente até assim de boca aberta. De boca aberta. Mas viemos para este presente século e observamos que poucas pessoas têm se dedicado à palavra do Senhor, que poucas pessoas têm se dedicado à palavra de Deus, aquilo que dá vida, aquilo que sustenta a alma, aquilo que nos mostra o endereço para os céus, que nos mostra os cumprimentos de todas as coisas, daquilo aos quais que Deus abençoou o seu povo quando estava em obediência ao seu nome. Mas uma vez um povo foi destruído também. O profeta Oséias, tristemente, ele falou, olhando para o povo, tinham todos se desviado, e Deus começou a lhe revelar. Ah lá, eu estou te dando a revelação, o porquê de que o povo está sendo destruído. E o profeta Oséias olhou: Senhor, como que está? Porque está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento, Oséias. Eu te tirei de lá para mostrar para este povo: se não voltares para mim, eles continuarão sendo destruídos, a sua geração também, porque estão esquecendo do meu nome. Aleluia, glórias a Deus. E Oséias olhou assim: tenho que advertir. Começou a bradar, começou a pregar e começou a advertir. Muitos, quando perdiam a visão e a espiritualidade de Deus, Deus levantava um outro para continuar mostrando o caminho. Mas o inimigo espiritual, ele é muito astuto. O inimigo espiritual, ele age sem misericórdia. O nosso Deus age com misericórdia. Ele vai nos dar advertência, mas não é porque Ele quer nos destruir, é porque que Ele quer mostrar o caminho. Qual é o caminho para ir para os céus? Qual é o caminho para estar eternamente do lado dEle? Porque se Deus não fazer isso, todos caminharão e cairão no abismo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso,
Se queres ser um homem preparado por Deus, se queres ser uma mulher preparada por Deus, esteja apto e pronto a ouvir os mandamentos do Senhor. Procure ouvir, procure ler, procure observar e meditar na palavra de Deus. Você não pode só meditar ou ouvir porque eu estou falando. Você tem que buscar a sua experiência própria. Você não pode viver de experiência de ninguém. Você tem que ter a tua própria experiência com o Senhor. Não se escandalizar com ninguém também, apesar do escândalo vir. Mas a Bíblia diz que a salvação é individual. É você e Deus. Na hora que Deus assim olhar nos teus olhos e te perguntar assim, face a face, frente a frente, o porquê que eu vou deixar tu entrar nos céus? O porquê que eu vou deixar tu morar aqui? E não vai haver desculpa perante o Senhor. Não vai haver desculpa perante Deus. Não, Senhor. Fulano, me escandalizei com fulano. Me escandalizei com cicrano. E Deus vai orar assim, eu não quero saber disso. Eu quero saber você. O porquê tu não perseverou? A salvação era individual. Cada um daria conta de si próprio. Aí Deus vai te mostrar, Deus vai me mostrar o que está escrito em Eclesiastes, porque a sua palavra permanecerá permanente lá nos céus. E Ele vai mostrar, leste aqui o que está escrito em Eclesiastes, ande pelo caminho que você quiser andar, fique onde você quiser, mas saiba que por todas essas coisas, Deus te trará juízo. Ninguém estará impune perante o Senhor. Ninguém. Então saiba que você possa fazer o que você quiser, mas faça conscientemente que um dia Deus vai trazer juízo toda a nossa existência, desde o nosso 0 ano de idade até o dia em que nós partimos desta vida para outra. Está escrito, primeira coisa, anjo, abre o livro, e abre outro livro, e cada um foi julgado segundo o que está escrito naqueles livros. E aí, Ele está escrevendo a tua vida e a minha vida, está escrevendo a vida de todos nós, tanto crente como não crente, ímpio como não ímpio, justo ou injusto, estão todos sendo escritos lá nos céus. Brasileiro ou americano, africano ou francês, não importa a nação, não importa o estado, eu só quero te dizer uma coisa, que Deus está escrevendo tudo lá nos céus. A fama desta vida passa, a glória desta vida passa, mas os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Permanece para sempre. O homem preparado por Deus é para permanecer para sempre. Está inabalável perante o Senhor e confiante, sabendo que vai para os céus. Vai para os céus. Agora tu tem trilhado o teu caminho para ir para onde? Para onde tu está trilhando o teu caminho? Para os céus ou para o inferno? Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Se tu não prega, não critique quem pregue. Se tu não faz, não critique quem faz, porque até os nossos atos o Senhor está anotando. No livro de Mateus está escrito, toda palavra ansiosa hão de dar conta no dia do juízo. No livro de Romanos está escrito, a consciência vai arder. E mais à frente em Romanos ainda está escrito, que até os segredinhos vai ser revelado. Tudo vai ser revelado perante o Senhor. Se deres para onde tu se arrepender, se arrepende enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto é tempo. O espelho está aqui. Eu vou olhar no espelho, eu olho para mim. Agora tu pega o teu espelho e olhe para você. Observe na palavra do Senhor, porque a salvação é individual. Aleluia, glórias a Deus.
Glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é Deus de coisas sérias. Quando Ele prepara o homem ou a mulher, é para a sua seara, é para a sua obra. Cumprir dentro de um tempo. Cumpriu, Ele recolhe para a glória. Ele recolhe. Ele não deixa ninguém aqui em vão. A pessoa só fica enquanto a obra para fazer. Acabou, acabou. Ele leva. Meu Deus do céu. Lembra-te de onde tu caíste e volte a fazer as primeiras obras. Senão antes virei sobre ti e tirarei o teu carçar. Está escrito em Apocalipse. Mas aqui diz 3 coisas: mandamentos, promessas e ameaças. O nosso Deus, Ele promete, mas também Ele cobra. Ele cobra. Ele te deu? Te abençoou? Tá com carro, tá? Tá com riqueza, tá? Tá com a casa, tá? Tá com a família, tá? Agora vá fazer a obra de Deus. O descanso não é aqui. O descanso é na eternidade. Levanta e anda. Deus te deu tantas coisas boas. E o principal, a saúde. A saúde. Ontem, quando estava numa igreja, ouvindo a pregação da palavra de Deus, que mensagem. E o irmão relatava ali que ele estava no hospital. E ele estava naquele hospital, que ele tinha sido operado. Tinha acabado de sair de uma operação. E ele relatava que via grito de um lado, desesperado do outro. Cada um com um tipo de desespero lá no hospital. E ele olhou assim e lembrou da casa do Senhor. Lembrou da casa de Deus. Quantas pessoas com saúde, quantas pessoas com força, e não aproveita enquanto tem. Não aproveita. Às vezes é necessário Deus levar para lá, para mostrar a realidade, para depois trazer para cá de novo, para ver se cumpre pelo menos a missão que Deus assim determinou no coração. Mas muitas pessoas têm decaído para outros caminhos. Muitas pessoas têm trilhado para outros momentos da vida que não é o de Deus. Não é. A gente vê até uma misturação agora, até no meio gospel. Aqueles que são do meio gospel se misturando com o meio mundano e se infiltrando lá no meio. Para atrair o quê? Vai atrair o quê? Atrair confusão. Porque a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. Treva é treva e luz é luz. Crente é crente, não crente é não crente. A Bíblia diz acerca disso. Mas é últimos tempos. Estejai preparado. A mensagem de ontem foi essa. Lá na congregação. É últimos tempos. Estejai preparado. E aquele homem relatava dizendo que Deus lhe deu a oportunidade para ele voltar de novo. Não é porque ele estava lá em desobediência, não, é porque ele precisava se operar mesmo. Mas Deus aproveitou o gancho e mostrou muitas coisas para ele. Está vendo aí, filho? Está vendo ali, filho? Olha lá. Assim será a vida de muitos, se não cumprir o ídolo do Senhor. Deus promete nos dar bênção. Ele vai nos dar bênção. Porque está escrito: as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas após as bênçãos do Senhor nos alcançar, não fica fingindo que Deus não te deu. Não fica se fazendo de fingido. Porque o Senhor há de cobrar todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Isso aqui nem é mensagem dura não. Isso aqui é uma mensagem boa até demais, para nos advertir, nos alertar. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos. Poucos são os que vão subir. Como o irmão sabe que está escrito. Muitos foram chamados. E poucos foram escolhidos. E se na divisão de 2 de Deus, 2 dividido por 1 é 1,
Meu Deus do céu, porque um vai, o outro fica. Um vai, o outro fica. Já meditou nisso? Quer dizer, já meditou? Que profundidade! Devemos estar apercebidos, porque Jesus Cristo está voltando. Tema de mensagem: o homem preparado por Deus. Todo homem, toda mulher que Deus tem preparado, Deus os prepara para a sua seara, não para se conformar com esta vida, mas para estar nos átrios do Senhor, exaltando e bendizendo o seu santo nome, porque Ele é fiel. Ele é fiel e pronto e apto para abençoar o seu povo. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. O que Deus falou que vai fazer, vai fazer. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, porque está escrito: procure observar os mandamentos de Deus, perseverar até o fim, para poder ser salvo. E você verá que é uma das grandes realidades. Um dia estaremos lá nos céus para confraternizar com aqueles que já foram, para confraternizar com aqueles que já estarão lá no soar da trombeta de Deus. Um dia nós vamos para lá. Estou te mostrando o futuro, que nós vamos para lá para confraternizar com todos aqueles que perseveraram até o fim e entenderam que não era em vão estar na casa do Senhor. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa entregar a tua alma a Deus, para que Jesus Cristo possa salvar a tua alma e entregá-la na mão de Deus, e o Espírito Santo venha tomar conta, junto com o anjo guardião que andará do teu lado, após começares a temer a Deus. Assim é a palavra do Senhor, assim ela diz, e assim ela vai se cumprir, até a consumação dos séculos. Estejai pronto e preparado, porque o tempo já se aproxima. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará.